Cole Palmer, como um menino excluído, se tornou o jogador mais gelado do planeta. Vamos acompanhar aí essa história do Palmer. Como um menino menosprezado na infância se tornou o homem mais gelado do planeta. Palmer destruiu na final, se tornou uma arma letal capaz de aniquilar o PSG, o atual time mais temido do mundo, na final do maior torneio de clubes da história. Mas o que você vai ver agora vai te surpreender. Cole Palmer esconde atrás de sua frieza uma história de rancor. Foi muito menosprezado, passou por um luto terrível quando ainda era apenas um garoto, e se você hoje vê ele brilhando no maior palco do futebol do planeta, não imagina que ele esconde algo enorme por trás. É igual você esconde algo enorme por trás, algo que tá te machucando, e muitas vezes você não fala, entendeu? Eu sei que tem algo enorme por trás de você, então, cara, já deixa aí nos comentários, desabafa, beleza? Que a gente tá aqui pra te acolher. Assim que chegou ao Chelsea, Palmer protagonizou uma das polêmicas que mais viralizou nas manchetes globais nos últimos anos. A treta em campo pra bater o pênalti. Ali Palmer demonstrava sua personalidade, demonstrava que vinha pro Chelsea pra ser o cara. Mas isso é só o comecinho, meu parceiro. Isso aí a gente já tá indo lá, ó. Vamos pro começo, vamos lá. Você vai ver coisas aqui diferentes. O que você vai acompanhar agora é a emocionante e absurda história de Cole Palmer, o homem mais gelado do planeta. Um menino que teve tudo pra não se tornar um jogador de futebol, mas superou todas as absurdas dificuldades. Eu sei que talvez você é um Fez o que eu não consegui fazer, mano. cara, uma mulher desconfiada, mas meu parceiro, se inscreve agora aqui no canal, porque esse vídeo que você vai ver é de excelente qualidade. Então, o pessoal, eu não sei se eu me inscrevo. Se inscreve, rapaz. Se o vídeo for ruim no final, você se desinscreve. Mas se inscreve agora e já vamos pro vídeo. Vem com o Victorando, aqui é só vídeo de qualidade. Cole Germany Palmer nasceu em Manchester, Inglaterra, no dia 6 de maio de 2002. Sua família era fanática pelo Manchester United. Porém, Cole Palmer foi ficando adolescente, ficou mais velho e decidiu torcer pro Manchester City só pra ser do contra. Meio que como ato de rebeldia, né? Mostrando a personalidade do homem mais gelado do planeta. Então, Palmer se tornou o torcedor do time azul, o City. Aí tu vê a personalidade do cara realmente, porque, mano, tu trocar em 2002 o Manchester United pra torcer pro Manchester City é a mesma coisa que tu trocar o Real Madrid pra torcer pro Málaga, tá ligado? Sem maldade, mano. Naquela época o City era longe de ser o que é hoje, pegou a visão? E o United, né, mano? Era o United, pô, que ganhava a Premier League a rodo. Era o time mais respeitado da Inglaterra. Aos 8 anos, Palmer já ingressava nas categorias de base do City. Cresceu ao lado de figuras como Phil Foden. Inclusive, olha aqui, a foto do Phil Foden quando era criança é isso aqui, ó. Pra quem não sabe, o Phil Foden, ele é híbrido. Ele nasceu um gato, aí ele foi crescendo e virou humano, sabe? A evolução dos felinos é virar o Phil Foden. Então, ao lado de Phil Foden, Palmer e ele compartilhavam o amor pelo clube. Palmer no início era muito baixo e ele era meio que menosprezado por isso, porque parecia ele fazer frágil diante dos outros. Inclusive, os companheiros de time meio que aproveitavam disso, dessa fraqueza, porque ele era baixinho, magrinho, pra se impor dentro de campo e acabavam que às vezes tinham entradas mais duras nele, né? É igual você, às vezes você toma umas entradas duras, e aí você pensa, pô, pra que isso, galera? Mas calma, sua vida pode ser que vai dar uma reviravolta, igual o Palmer. A gente vai chegar lá. Não fica triste com as entradas duras que você tá levando. Mas pra tentar fugir dessa fragilidade, seu pai ensinou o Palmer a driblar e a dominar a bola com excelência, pra que ele tivesse vantagens técnicas. O que ninguém sabia é que na puberdade ele teria um pico de crescimento extraordinário e chegaria perto dos 1,90 de altura já ali na adolescência. Então ele não crescia, daqui a pouco ele explodiu de crescimento. Nossa, que efeito sonoro, nada a ver com crescimento, né? Bora continuar a história. Palmer foi crescendo muito mais rápido que os outros, o que a princípio atrapalhou sua ascensão, porque o pessoal das categorias de base ali, os analistas, achavam que por ele ter crescido tanto de uma maneira muito... Mano, eu sou meio parecido com o Palmer, assim, nesse sentido, assim, eu cresci também de uma vez. Sou meio magrelo, assim, meio corcundo, assim, mano, meio parecido com ele fisicamente. muito rápida, isso era indício de que ele talvez fosse ficando cada vez mais lento com o tempo. Mas não, eles não conhecem um homem de gelo. Era raro ver um menino grandalhão com tanto domínio de bola e habilidade. Isso agradou seu treinador, que o colocou entre os titulares da categoria sub-18. Palmer passou mais de 10 anos na base do City, completamente apaixonado pelo clube. Hein? Sacrificou sua infância para se tornar uma das maiores promessas daquela base. Mas ao completar 18 anos, a realidade lhe deu uma dura pancada.
Ele cresceu ao lado de um amigo de base, Jeremy Whitson. Os dois abriram mão da adolescência pelo clube, fizeram suas categorias de base ali juntas pelo Manchester City, eram bem próximos e juravam que ia virar profissionais juntos e jogar no Manchester City pra sempre. Mas depois que o Whitson teve uma lesão séria, o Manchester City dispensou ele e mandou ele procurar um outro clube. Só que o Whitson teve dificuldade de achar esse outro clube. Ele meio que foi largado pelo Manchester City e viu que tudo que ele fez ali desde a infância para se tornar um jogador de futebol, depois da sua grave lesão, ele teve uma lesão no menisco ali, bem grave, cara. E aí o City dispensou ele. Mas como não conseguiu achar outro clube, isso mergulhou o Jeremy Whitson em depressão. Ele abandonou o futebol, teve problemas mentais e acabou tirando a própria vida em meados de 2020. Isso trouxe tristeza profunda para Palmer. E por um certo momento, como ele era muito próximo do Whitson, isso afetou diretamente o desempenho dele naquele período. Ele percebeu que não adianta amar um escudo ou um clube, porque muitas vezes isso no fim são só negócios. Se você não rende mais pro clube, ele simplesmente vai te mandar embora. Então, mesmo que você ame muito aquele clube, você não pode misturar amor com negócios. Então, isso fez Palmer amadurecer. E essa frieza entrou no peito de Cole Palmer. Depois disso, ele dedicava muito de seus gols ao amigo falecido. O amor pelo City meio que foi diminuindo, né? Foi esvaindo. Agora ele jogava pra si mesmo. Começou como meio campista, mas atuava bem em qualquer posição ofensiva, fosse como meio atacante ou como ponta. E mesmo sendo muito alto, Palmer tinha muita velocidade pra sua estatura, o que fez ele se destacar muito ali na base e também chutava muito bem com a perna direita. Então ele meio que foi se tornando um jogador completo e isso foi despertando olhares de vários clubes. Porém, a trajetória de Palmer ainda estava longe de ser fácil. Palmer venceu a Community Shield juvenil em 2020 e esperava sua chance entre os profissionais, mas se incomodava ao ver o clube investir bilhões em jogadores estrangeiros, ignorando os talentos da base. Então Palmer foi percebendo que talvez ele nunca ia ser titular com Guardiola. Mesmo assim, foi paciente. Estreou em setembro daquele ano com um gol, mas a titularidade no Manchester City estava longe. Inclusive, o City vivia o melhor momento da sua história naquela época, né? Ganhou 3 Premier Leagues ali logo em seguida, veio a ganhar a Champions, então o Palmer estava no elenco muito completo, com muitos talentos e era bem difícil um jovem da base ser titular naquele time. Em qualquer posição. Mano, o time já tá consolidado. Pro cara chegar ali, um moleque de 18 anos, mano, tem que tá jogando muita bola. É difícil mesmo, mano. É isso aí, o cara tem que ir procurando espaço, velho. Mas deu tudo certo. Palmer se destacava. Pela seleção sub-21 da Inglaterra, ele conquistou a Eurocopa, marcando 2 gols nas semifinais. E mesmo tendo toda essa perspectiva e projeção mundial, no City ele era tratado como reserva do reserva. Jogava no máximo 15 a 20 minutos quando jogava. Após o City conquistar a Premier League e a Champions, Guardiola finalmente resolveu usar os jovens. Palmer foi titular na Supercopa da Europa contra o Sevilha, enquanto Haaland passou despercebido. Palmer marcou o único gol da partida que levou à disputa de pênaltis. O City venceu e Palmer foi o herói. Então, na temporada 23-24, Palmer achou que teria mais espaço, assim como o Foden tinha mais minutagens, né, dentro de campo, e foi falar com o Guardiola. Falou: "E aí, Guardiola, você vai me botar pra jogar ou não vai?" E o Guardiola respondeu com aquela sua filosofia: "Calma, você ainda é jovem, você vai ter mais espaço." Mano, o Palmer joga muita bola, mas é que o Foden, mano, o maluco quebra, filho. Nossa, ele é muito liso, muito rápido, mano. Eu acho que o Foden pra mim joga bem mais que o Palmer, velho. Não que o Palmer não seja um grande jogador. Quando o Grealish, Bernardo Silva ou De Bruyne saírem. Isso meio que despertou no Palmer o seguinte: falou, aqui eu não tenho espaço, não vou jogar, não adianta eu ficar batendo a cabeça aqui, então é melhor eu procurar meu canto. E aí ele foi e pediu à diretoria do Manchester City para ser transferido, disse que não queria mais ficar no Manchester City e pediu para ser emprestado. Porém, o City falou o seguinte: a gente não vai te emprestar, meu parceiro. Ou você é vendido ou você fica aqui. Você escolhe. Tão cansado e frio, Palmer pediu para ser transferido. O Chelsea, carente de estrelas comprometidas, atendeu ao chamado. Pagaram 47 milhões de euros e lá ele recebeu o carinho que o City nunca deu. Virou É isso aí, mano, sem medo, velho. Vai embora, velho. Titular logo de cara e ainda foi definido como principal cobrador de pênaltis. Isso gerou ciúmes nos companheiros, mas ele não ligava, porque ele é frio. Palmer não foi pro Chelsea pra fazer amigos, ele foi pro Chelsea pra vencer.
e logo de cara encantou a torcida. Mesmo sem ser centroavante, disputou a chuteira de ouro com Haaland, marcou 25 gols na temporada, ficando em segundo lugar. Palmer estava disposto a fazer Guardiola se arrepender. Inclusive, mano, olha só como é que o mundo é, né, as coisas. O Palmer, talvez se ele ficasse no City, ele nunca seria titular. Só que hoje ele faz falta no City. O Palmer hoje seria titular no Manchester City, mano. Você acha que ele não disputaria a vaga com o Savinho? Ele seria titular no lugar do Savinho, ao meu ver. Então, assim, se ele tivesse esperado mais um pouco, talvez ele seria titular. Mas a gente fala que ele seria titular hoje. Mano, mas às vezes o cara fica ali e não brilha igual ele brilhou no Chelsea, mano. Isso aí, sei lá, mano. Ou sei lá, né? Às vezes o cara desenvolveu um futebol muito melhor também, não tem como saber, né? Hoje porque ele tá no Chelsea, é titular e destrói. Então, se ele tivesse no City, ele ia ser banco. Provavelmente o City ia comprar outros jogadores e ele ia continuar no banco. Então não dá pra saber. Ao meu ver, não, né? Com certeza ele fez a escolha certa. Contra o Manchester City, marcou o gol na vitória por 4-2. Palmer estava disposto a mostrar ao mundo seu talento. E agora está brilhando. Com apenas 22 anos, soube assumir o controle da sua própria carreira. E foi aí que nasceu Cold Palmer, conhecido lá na Inglaterra, né? O apelido dele por ele ser gelado, né, meu parceiro? Frio. Palmer foi decisivo na final da Euro contra a Espanha. Um golaço de canhota aos 73 minutos. Mas a Inglaterra já estava derrotada naquele momento. Essas chapadinhas rasteiras do Palmer, mano, tá virando característico dele demais, velho. Ele tá acertando vários gols, assim. Mentalmente, a Espanha virou aos 86. Foi a primeira grande final que Palmer perdeu, mas ele ainda teria muitas glórias na sua carreira, mesmo com apenas 23 anos. E esse foi o ano da redenção. O Chelsea com Palmer voltou a sentir o gosto da glória. 2025 foi o ano da solidificação de Palmer como um dos grandes jogadores do cenário mundial. Se tornou o motor do Chelsea, liderou o time na conquista da Conference League, sendo MVP da final contra o Betis, né? Derrotou o Anthony Prime. E um cara pra derrotar o GOAT, ele tem que ser GOAT ou muito frio. Então assim, o Anthony ainda tá 90 prateleiras acima do Palmer, né? Porque o Anthony já tem mais de 3.700 gols, já tem mais de 25 bolas de ouro, mas o Palmer conseguiu derrotar o GOAT, que nessa final só usou apenas 3% da sua habilidade. Frio e letal, o Palmer destruiu o sonho de Anthony. Mas essa taça ficou pequenininha perto do que viria. O mundo não esperava, mas foi o Chelsea que amassou o PSG no Mundial de Clubes. Quando saiu que essa seria a final, todos já davam o PSG como campeão. Mas Palmer escreveu seu nome na história justamente... Mano, eu dei 1% de chance que o Chelsea ia ganhar essa final. E eu apostei no Palmer, mano. Contra o PSG, que vinha atropelando todo mundo. Começou atropelando o Atlético de Madrid, atropelou o Inter de Milão na Champions, Bayern de Munique no Super Mundial e Real Madrid com 4-0 na semifinal. Todo mundo pensou, já era, o Chelsea vai tomar 5-0 na final. Mas não, o Chelsea entrava em campo com Cole Palmer, que começou com um show. Aos 21 minutos, Guto venceu Nuno Mendes numa corrida. Cruzou e Palmer, com calma de um jogador lendário, fuzilou. Donnarumma só sentiu a canhota de Palmer. 8 minutos depois ele recebeu um lançamento, cortou pro meio, no estilo Lionel Messi, deu aquela ameaçada de chute, né, meu parceiro? E mais uma vez, bate no cantinho, sem chances pra Donnarumma. E antes do intervalo, arrancou do meio campo e deu uma assistência magnífica pra João Pedro, quem cobriu o goleiro. Golaço do João Pedro esse aí, mano. Coisa de quem manja. Numa finalização também digna. Nossa, esse aí lembrou muito assim, Romário, no meu parceiro. Lembrou Ronaldo Fenômeno, naquela frieza na cara do gol. João Pedro, que agora é visto pra muito como o 9 do Hexa, né? Quando tava no Brighton, todo mundo fala, quem é esse doente? Tem gente que nem sabe que o João... Vamos ver, né, mano? Tem que manter o mesmo nível, velho. Se cair... O cara fez aí esses 3 gols aí, 3 golaços, né, mano? Tem que manter na temporada isso aí também. Vamos ver se não foi só nesses jogos ali. Pedro já foi convocado, mano. O pessoal, por que não convoca esse menino uma vez? Falei, mano, ele já jogou, mano. É porque na seleção ele deu uma de Vinícius Júnior. Não jogou aquela coisa que tá jogando no Chelsea. Mas vamos ver agora. Eu também concordo. Tem que dar mais sequência pro moleque na seleção. Palmer foi eleito o melhor jogador da final e o melhor jogador do Mundial de Clubes. O Chelsea voltou a ganhar grandes competições e ganhou o maior torneio de clubes que já existiu no futebol. E essa foi a história de Cole Palmer, meu parceiro. Se você gostou, assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, fui, tchau!